Boa tarde. Tivemos o probleminha da tecnologia, precisei sair para voltar. Tecnologia é bom, mas de vez em quando ela nos surpreende um pouco, atravancando, né? Mas dá para a gente retomar e fazer. Bom, vamos ler uma poesia para a preparação da nossa oração e de nossos corações. Uma poesia do amado poeta português, muito amado por nós da Escola de Jesus Cristo, João de Deus. E esse poema ele dedicou às nossas crianças, não apenas as que na época estavam lá, que era um abrigo também, né? Mas para as crianças de nossa escola. O desejo do mestre. Minha mãe, que hei de fazer para me unir com Jesus? Dizia uma pequenina num halo doce de luz. Filhinha, dizia a voz do carinho maternal, Jesus estará contigo se evitares todo o mal. Mamãe, insistia ainda a pequena a perguntar, que quer um mestre de mim, para que eu possa lhe agradar? Jesus quer de todos nós, disse a materna afeição, o amor, a humildade e o bem no livro do coração. Vamos fazer a nossa oração para a nossa preparação. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por esta hora. Queremos agradecer, Senhor, pela bênção da vida, pelo pão que coloca à nossa mesa, pelos nossos afetos, pelos nossos irmãos que nos desafiam à existência, mas que nos provocam a nossa melhora, a nossa transformação. E pedimos, Senhor, nesta hora, que ajude-nos para que possamos ter ouvidos de ouvir e por isso os nossos medos, os nossos limites de compreensão, as nossas agonias, as nossas complicações, Senhor, que nesta hora o Teu amor possa aplacar cada um desses limites, para que possamos ouvir com os nossos corações, para que a reflexão, Senhor, que iremos escutar, possa penetrar nas nossas almas e nos tornar e nos fazer, Senhor, meditar, refletir para a nossa transformação. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, nossa reflexão de hoje é de um tema que, se observarmos bem, tem estado numa certa constância em muitos dos nossos irmãos que fizeram reflexão, seja na tarde, seja à noite, é mesmo no domingo. É um tema recorrente e, por certo, a sua recorrência reflete nossa necessidade espiritual. E mesmo que cada um de nós viesse a estar com o mesmo versículo ou com o mesmo capítulo em que o nosso Emmanuel sempre nos aclara e nos faz um detalhamento maior para a nossa visão tão limitada, é certo, Senhor, que cada um de nós ainda poderia contribuir com alguma coisa, que por vezes uma palavra pode nos fazer despertar um pouco diferente. E o tema é a humildade.
Humildade essa exaltada no versículo das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças exaltam a felicidade que é ser manso, ser prudente, ser simples, enfrentar as aflições, é uma felicidade. Então, as bem-aventuranças nos revelam a temporalidade das dores, a temporalidade dos desafios. Porque quando Jesus diz bem-aventurados os pobres pelo Espírito, tem depois uma conjunção que é o porquê. Por que vale a pena ser manso, ser simples de coração, ter esse choro de ordem espiritual que não é da vitimização nem do drama, felizes os que choram porque serão consolados. Mas é interessante que bem-aventurados, além de ser felizes, nos traz também uma coisa bastante interessante, porque nos convida a nos aventurar. Porque é uma aventura ser bom, ser manso, ser pacífico, ser pobre pelo Espírito. É uma aventura. Nesse mundo que vivemos hoje, então, é uma grande aventura. É desbravar, não o externo, mas desbravar nossa natureza. Adentrar esse universo interior que temos. E por isso que, aceitando o convite do Cristo, do bem-aventurar-se, seremos consolados. E no versículo de hoje, que Emmanuel nos fala no livro muito bonito, Construções do Amor, e que a mensagem tem como título Ante a lição do Senhor, a primeira frase de Emmanuel fala justamente sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino de Deus. Diz Emmanuel na mensagem: louvando os pobres de espírito, Jesus não estava exaltando a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Isso creio que já compreendemos. Mas é preciso que venhamos a fazer o que o Evangelho nos diz, porque quando falamos de entender com o coração próximo a Cristo não é apenas sede de sentimentos, é sede também da inteligência. Entender com o coração não é entender com a emoção, mas é essa junção, essa unidade, essas duas asas para que possamos voar. Então precisamos aprofundar o que vem a ser essa humildade, porque na verdade pobres de espírito, pobres pelo Espírito, como diz Huberto Holden, é a conquista da humildade. E ele prossegue dizendo o seguinte: encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Bênção da simplicidade que Emmanuel nos destaca. Alguém simples é alguém que é descomplicado. Rosilene, numa pregação, disse, inclusive, que simples é o que não é composto. É aquilo que tem uma unidade apenas, uma marca apenas. Então, ser simples é estar nessa predisposição a descomplicar. Descomplicar nas relações afetivas, descomplicar frente a decisões que por vezes temos a necessidade de encontrar e de estender, sem buscarmos simplificar. A pandemia nos está trazendo a necessidade, e com certeza estamos percebendo que precisamos de muito menos do que imaginávamos precisar.
E ela nos diz que podemos descomplicar até quanto ao que queremos ou aquilo que nos traz felicidade, porque diz ele que se estivermos nessa busca pela simplicidade, receberemos uma bênção, e diz ele que poderemos encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Porque o temperamento que complica para falar, complica para entender, que faz resistência, que busca sempre 1001 conjecturas, isso, além de atravancar, nos impede realmente de observar as coisas mais simples, que podem nos trazer muita alegria. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Se formos buscar no dicionário o que seria sobriedade, diz que é aquilo que é sóbrio. E diz também que sóbrio é aquele que não está intoxicado. A intoxicação podemos compreender por drogas, as lícitas e as não lícitas, mas também podemos intoxicar nossas almas, inclusive com livros. Há uma página de Emmanuel que ele fala como lês, e ele diz que muitas vezes buscamos uma literatura que nos intoxica a mente e que acaba nos levando à deturpação. Por vezes nos intoxicamos com o nosso orgulho, com o nosso temperamento, porque deixamos nosso temperamento solto, como diz no Livro dos Espíritos, como um corcel, como um cavalo livre, e nos intoxicamos de nós mesmos, porque vivemos o orgulho e perdemos o equilíbrio. Então é uma pergunta que devemos nos fazer: o que tem nos intoxicado a mente? O que tem nos intoxicado o coração? Porque Emmanuel nos diz que é preciso que busquemos a sobriedade, é preciso que sejamos sóbrios, é preciso que não estejamos intoxicados. Dona Ruth Maria dizia que muitas vezes nós, seres humanos, temos o comportamento semelhante ao urubu. Adoramos notícias de sofrimento, de maldade, crimes, e além de gostar, de ficarmos no detalhe, de propagarmos, ainda temos a necessidade de falarmos, isso nos intoxica a alma. Então é preciso, diz Emmanuel, salientava a necessidade de sobriedade para que venhamos a ter equilíbrio. Então é preciso refletir como temos intoxicado as nossas almas. Então não sejamos, dizia Dona Ruth Maria, urubulinos. Gostarmos do que é de sofrimento, de dor, de violência, e termos o prazer de procurar, de propagar, seja pelo WhatsApp, seja no Facebook. Às vezes as pessoas, na busca por tentar defender alguém, expõem crianças, expõem famílias em nome da proteção de alguém que foi ferido. E propagamos, intoxicamos, inclusive nossa mente. E aí perdemos o equilíbrio. Nossa energia vai para o ralo. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte de paz. Humildade é o reconhecimento das nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações não significa nos colocarmos num estado de humilhação interna a ponto de nos arrebentar e aí escorregamos por uma situação extremamente perigosa, que é o papel de nos sermos vítimas
E isso é muito negativo, nos promove um grande adoecimento. Mas a humildade é você ter a certeza de que nem pode tudo, nem sabe tudo. Esse é um ponto que eu acho muito importante nesse tempo, porque vivemos numa era da informação. Então a sensação que as pessoas estão tendo, vou até dizer, não creio nem que seja uma sensação, muitas vezes temos a certeza que sabemos de tudo, que conhecemos tudo porque lemos alguma coisa na internet, no Dr. Google, que nos faz doutores de todos os assuntos, que vai das profundidades da medicina até a compreensão de mecanismos sociais. E o excesso de informação nos priva da visão, porque não sabemos selecionar nem usamos a informação de modo a refletirmos, a conhecermos, a aprofundarmos. Saramago, poeta e grande escritor português, ele tem um livro chamado Ensaio de uma Cegueira, em que ele diz que é um fenômeno que está acontecendo hoje com muitos de nós. Ele era um homem que para num sinal de trânsito, que quando ele para no sinal de trânsito ele se vê cego. Só que a cegueira que ele vai ser acometido, ela é branca. E interessante também que ela é contagiosa. E essa metáfora encontrada por Saramago é muito curiosa, porque o branco é a mistura de todas as cores. E é o que hoje nós nos vemos atolados por tantas informações verdadeiras e falsas, que hoje se dá um nome inclusive de fake news, que as pessoas têm a sensação de que estão vendo muito, mas na verdade estamos enceguecidos e orgulhosos, que é o contrário do que Emmanuel exalta, orgulhosos de tanto que sabemos e ainda propagando, falando e propalando nossa ignorância. E inclusive baluartes da justiça em nome do que temos certeza que temos um conhecimento muito profundo. Então a humildade, como disse a irmã Ila, a humildade é a verdade. A verdade é reconhecer os talentos que Deus nos deu e poder usar esses talentos e multiplicar os talentos e reconhecer nossas fragilidades e imperfeições. Por isso a humildade é a verdade. Continua Emmanuel. Destacava a paciência que nos dilata oportunidades de aprender e servir. Paciência é suportar algo sem reclamar. E quantas vezes falam assim, não, eu sou paciente, só não me tira do sério. O paciente, ele não sai do sério, porque a seriedade dele é suportar sem reclamar. Isso não significa uma ação passiva. Ser paciente é uma atitude. Inclusive a paciência, podemos dizer, é a ciência da paz. Então ele destaca simplicidade, humildade, sobriedade e paciência. Se procuras um mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se te transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Uma das mais belas imagens que Jesus trouxe para todos nós é a semente de mostarda. Inclusive, há um livro de Emmanuel em que tem esse nome, né? Semente de mostarda. E Emmanuel diz que a semente é pequenina, mas é base da floresta. Então,
A humildade passa por reconhecer que somos sementes pequenas, mas que está na semente pequena a base de uma floresta, que é aí a construção do reino de Deus. Porque a humildade, a simplicidade, a sobriedade vai nos dar a condição de sermos tarefeiros efetivos do Evangelho. Mas nesse instante, a maioria de nós precisa estar nessa predisposição. É a predisposição para ser paciente. A predisposição para ser humilde é estar atento ao orgulho. A predisposição para a humildade é justamente estar atento. Se eu estou atenta é porque eu me reconheço necessitado de ter um autocontrole, porque meu orgulho pode me destruir. Estamos nessa conquista dessas belíssimas virtudes e a humildade, sem sombra de dúvida, é a base de todas as demais virtudes. A humildade é aquilo que vai nos dar condições de outras tantas virtudes, até mesmo de chorar para ser consolado. Porque quantas vezes nos perguntamos por que comigo este problema? E estejamos certos de que nada é colocado em nosso ombro, que não estejamos no momento e na condição para que venhamos a transpor uma etapa. Uma mãe que no plano espiritual, em acordo com os benfeitores espirituais, em acordo com uma alma, se comprometem a si, essa mãe e esse filho, a reencarnarem. E ela assume a responsabilidade, mais uma vez, muito provavelmente, de ser mãe desse filho. E com um grande compromisso de amor. Assume o filho, a maternidade, sabendo que esse filho partirá primeiro do que ela. Olha a humildade desse amor e olha a grandeza desse amor. É tão grande esse amor que ela aceita receber esse espírito mais uma vez para ser filho, para colaborar no avanço espiritual desse amor, desse filho, porque nenhuma mãe tem essa expectativa. Mas quando se comprometem na reencarnação, de estarem juntos, mais uma experiência, acolhem junto, e a dor quando se acolhe, é uma expressão de humildade, de transpor mais uma etapa espiritual. Por isso que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a humildade é uma chave muito importante para que possamos ter um olhar sobre a vida mais tranquilo, acolhedor e automaticamente de uma dor que não leva a uma aflição, a um desespero, a um descontrole. Porque é claro que uma mãe sofre quando perde seu filho. Mas no coração dela, no compromisso espiritual assumido pelos dois, que amor grandioso é esse? Que beleza de amor! Por isso que o amor de mãe é o que mais se assemelha, dentro da linguagem humana, o que mais se assemelha ao amor de Deus. O que um filho gerado, ela o recebe para que ele possa, antes dela, partir, mas para que ele possa ter um salto espiritual. Olha como a humildade ajuda essa mãe a suportar essa saudade. E que avanço de amor é esse que essa mãe também acolhe no coração. Muita gente, continua Emmanuel, se alinha nos santuários da Boa Nova procurando um Cristo
em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável clima e infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos nos quais entronizam a validade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da vida em que apenas efetuam a malversão das riquezas do espírito. Duas coisas eu gostaria de chamar a atenção na leitura. Muitas vezes procuramos fazer em Cristo um escravo suscetível a ser engajado aos nossos serviços mais escusos. E uma outra expressão que Emmanuel usa, torneio verbalísticos. E pensamos para uma perfeita compreensão na parábola do fariseu e do publicano. O lugar é um templo, dois homens, um fariseu e o outro publicano. O templo é um lugar em que imagina-se que a gente adentra num estado de contrição, de oração, de reflexão interior, de consolo interior. E um deles entra, o fariseu, doutor da lei, detalhista, personalista, com postura sempre com muito escrúpulo diante dos outros, ou com temor de ser influenciado. Ele se dirige a Deus, mas ele não faz uma prece. Podemos dizer que ele tem uma vaidosa autolouvação. E ele não faz uma conversa com Deus, ele faz um monólogo. Se compara, inclusive, ao publicano. O fariseu é um doutor da lei, um homem tão cheio de si que quando adentra nesse templo, ele sai de mãos vazias porque nada mais lhe cabe. O publicano não. Esse já sofria na sua vida cotidiana o preconceito, as limitações, a exclusão. E ele chega de mãos vazias, nem levanta os olhos para falar com Deus. Humildemente se coloca. E aí o publicano estabelece com Deus uma oração. Porque nossa maior necessidade de oração não é para falarmos com Deus, mas para escutarmos a Deus. Por isso precisamos orar, porque quando oramos, não como um fariseu, mas quando oramos, conseguimos sair desse universo pessoal, dos orgulhos, das vaidades, dos medos, das angústias. E quando oramos, saímos desse estado e aí conseguimos escutar a Deus. Por isso precisamos orar. Quantas vezes as pessoas dizem, por que é preciso orar se Deus sabe de tudo? Nós não precisamos orar para falar com Deus, mas para ouvir a Deus. Como uma sintonia. Eu tentei entrar pelo meu notebook, mas não tive sintonia com a internet. E a fala estava desconecta com a imagem. Então, a oração é para encontrar essa sintonia fina. E aí, fazer como publicano, em estado efetivo de oração. O templo trazido por Jesus nessa parábola não é apenas o templo religioso que precisamos e necessitamos sim buscar. Que saudades de nossa escola, das paredes de nossa escola, das paredes, do jardim de nossa escola, do alvoroço de nossas crianças na nossa escola. Mas o templo é também nosso coração. E precisamos adentrar o nosso coração com respeito, com a dignidade que o nosso coração merece, porque somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus.
E por isso a humildade, precisamos estar desarmados. Emmanuel diz que a humildade não é servidão, é independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação do bem. Por que a humildade é independência e liberdade? Porque não há nada mais alucinante do que quando permitimos que o nosso orgulho seja como um cavalo indomável. O orgulho pode nos fazer matar. O orgulho pode nos fazer ferir o outro. E aí essa lei de causa e efeito existe. Primeiro nos ferimos. Por isso que o perdão se faz uma necessidade. Porque soltamos a brasa quente. O ódio, o rancor, o orgulho é como uma brasa quente nas mãos. E como soltamos, nos vemos livres. Livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tenho na minha memória de adolescente que seu Clóvis disse assim: podemos substituir o verbo conhecer no Evangelho para o verbo amar. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um convite a amarmos a verdade para que a verdade nos liberte de nossas próprias algemas. Porque o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Por isso não podemos estar sujeitos aos nossos desejos, nem ao nosso temperamento. Termina Emmanuel: recebamos o dom das horas como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em construtiva e salutar, os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam, e descerraremos um novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e a divina alegria. Por isso é preciso ter a humildade como grande ingrediente indefinível e oculto, sem o qual, diz Emmanuel, o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos nossa reflexão. Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, alimenta os nossos corações, para que não venhamos a colocar o orgulho, esse pão amargo em nossas bocas. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos a humildade como liberdade, como independência. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar no nosso dia a dia nosso orgulho chegando por vezes tão discreto e nos toldando a visão e nos fazendo surdos, Senhor, na nossa trajetória. Que o nosso conhecimento seja cultura, Senhor, e, sobretudo, o nosso conhecimento acerca do Evangelho e da doutrina espírita não nos sirva como os fariseus, mas que sejam alavancas nessa predisposição interior para a conquista dessa tão nobre e desafiadora virtude que é a da humildade. Ampara-nos, despede-nos, em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Maria, nossa Mãe. Pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor.